Olá, graça e paz a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui para falar com vocês a respeito deste assunto que é tão importante na vida do cristão, que todos venham a saber. Aqui eu tratarei sobre a inerrância bíblica. A inerrância bíblica ela estuda a veracidade da Escritura e a confiança que nós podemos ter nela, e após isso irei tratar dentro deste assunto ainda, que tudo é confiável que está escrito na Bíblia. Logo, a criação que foi feita a partir de Deus e não algo sem controle algum, desordenado, que essas informações lá estão contidas na Bíblia, bem? Farei aqui uma leitura de uma das partes do livro Por que Acreditar na Bíblia, de John Blanchard. Se os irmãos quiserem, ele está disponível em PDF. É um livro bem curtinho, 58 páginas somente, e lá todos conseguirão entender muito bem o porquê nós podemos acreditar na Bíblia e na sua inerrância. Então farei aqui uma leitura dando informações a respeito dessa veracidade bíblica. Amém? Ele escreve: vez após vez tenho ouvido que ela, a Bíblia, foi descrita como um monte de coisas sem sentido, ou mitos e até folclore. Mas esse tipo de abordagem me lembra um adesivo de campanha política colado no para-choque de um carro que dizia: já tenho opinião formada. Por favor, não me confunda com fatos. Outros ataques não somente são mais específicos, como à primeira vista parecem bastante justos. Porém, todos esses ataques, eles necessitam ser enfrentados. É o que nós vamos ver agora. O primeiro ataque de muitos ateus e neo-ateus, é a respeito das cópias pervertidas. Eles dizem que ao passar dos anos, ao passar dos séculos, as cópias que foram sendo feitas, que foram feitas a partir do original, que já não existe mais, foram corrompidas, e daí querem colocar abaixo a verdade bíblica. E John Blanchard se defende da seguinte forma. O primeiro ataque pergunta: como podemos saber que o texto de nossa Bíblia atual é o menos parecido com o original? Esta é uma pergunta perfeitamente justa. Os livros originais eram todos escritos à mão em um material perecível, e até a invenção da imprensa no século XV, tudo que tínhamos eram manuscritos copiados à mão, vez após vez, por séculos a fio. Como saber se estas cópias eram equivalentes aos originais? Ele responde: há pelo menos três testes importantes que podemos aplicar à Bíblia e a qualquer outro documento antigo. Primeiramente, de quantos documentos dispomos para trabalhar? Os famosos pergaminhos do Mar Morto, descobertos em 1947, adicionaram 100 manuscritos aos documentos já existentes do Antigo Testamento, enquanto temos mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento no original grego, e um total de mais de 20.000 fontes que nos ajudam a juntar tudo isto. Outras obras da antiguidade não chegam nem perto destes números. Temos somente 9 ou 10 cópias da famosa Guerra Gaulesa de César,
Temos somente também 20 cópias da história romana de Levi, 7 cópias das histórias de Plínio, o jovem, e apenas 2 cópias de histórias e crônicas de Tácito. O rival mais próximo das mais de 20.000 fontes do Novo Testamento é a famosa Ilíada de Homero, com apenas 643. A Bíblia facilmente ganha o jogo dos números, mas isto nos leva a um segundo teste. Qual a proximidade de tempo entre os manuscritos que temos e os textos originais? No caso da Bíblia, o manuscrito mais importante é o antigo, data de aproximadamente 300 anos após o texto original, embora haja 2 papiros importantes que datam de 100 anos de proximidade, e acredita-se que o famoso fragmento de John Heiland seja de 117 a 138 depois de Cristo, ou outros 3 pequenos fragmentos de papiro guardados no Magdalen College, Oxford, foram datados do 3º, 4º do 1º século. Só para não alongar muito e acabar até mesmo lendo o livro inteiro, porque é magnífico esse livro. Irmãos, não há nenhuma outra obra, vocês podem pesquisar e ver, não há nenhuma outra obra, seja de quem quer que seja próximo da Bíblia, de todo o material bíblico que foi conservado no decorrer de todos os séculos. Isso é nítido e ninguém conseguirá refutar isso. O que eu estou querendo dizer? A Bíblia ela é inerrante. Até mesmo aqueles ataques, né, que um quer falar a respeito dos evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, porque um dá um determinado número de pessoas em um determinado momento, outro já diminui ou aumenta esse número. Isso não é motivo algum para que alguém venha desconsiderar a Bíblia. Todo e qualquer erro que a inerrância ela não vai destacar ou retirar erros escriturísticos, né, de cópias, mas qualquer mínimo erro, qualquer erro que possa ser achado, não vai pôr abaixo uma profecia ou alguma doutrina ensinada na Bíblia. Ela permanece inerrante. Não tem como alguém dizer que conseguiu achar um erro na Bíblia, erro qual, que eu estou me referindo, é no sentido de acabar com uma profecia, colocá-la como falsa, ou até mesmo uma doutrina ensinada. Não tem como. Isso é impossível. Reunindo todos esses fatos, agora vamos para a criação. Mas antes de realmente iniciar nessa parte, eu quero deixar outra coisa clara. A Bíblia, ela não tenta, em momento algum, provar a existência de Deus ou de como foi feita a sua criação. Por que não? Justamente porque isso é óbvio. Só não enxerga quem não quer. Nós sabemos que a palavra de Deus ela vai tratar essas pessoas como rebeldes, como pessoas que estão em rebelião contra Deus. Elas não estão nem aí para Deus. Veja o que diz lá em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou.
Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Percebam, irmãos, o que esses homens, seres humanos, estão procurando para eles, o que eles estão conseguindo? Simplesmente ativar a ira de Deus, ter a ira de Deus sobre eles. É somente isso. Então é algo claro, é algo que é perceptível em toda a criação. Quem em sã consciência vai olhar para toda essa imensidão de mundo e vai chegar à conclusão de que tudo isso foi a partir de uma explosão de acontecimentos aleatórios sem controle algum? Impossível. Impossível. Um grande teólogo uma vez disse, Tomás de Aquino: se o nada um dia existiu, nada existiria hoje. O que ele quis dizer com isso, irmãos? Ele estava refutando a teoria, se eu não estiver enganado, eu deixo isso bem claro, de Charles Darwin, que começou com a teoria da evolução, dizendo que a criação ela veio a partir do nada. O nosso planeta, o nosso sistema solar, o nosso universo, ele veio a partir do nada. Se nada um dia existiu, nada existiria agora. É isso que Tomás de Aquino quis dizer. Nós vamos dar prosseguimento. Livro de Gênesis, livro das origens, capítulo 1, a partir do verso 3, diz o seguinte: disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Sabemos que Deus é um Deus totalmente pessoal. O que isso vem significar? Deus, ele se comunica com a sua criação. Ele dá nome, ele tem sentimento, ele tem vontades. Apesar de ser um espírito, ele tem todos os atributos que um ser humano tem no sentido de necessidades e desejos. Porém, como ele é um ser espiritual, ele não se prende a esses desejos e essas vontades. Ele faz, se ele quiser, do jeito que ele quer. Diferente do homem que necessita suprir as suas necessidades. Prosseguindo. Verso 6. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas, debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. Então aqui Deus continua construindo todas as coisas, dando ordem, e assim as coisas vêm à existência. Não é a partir do nada. Existe um ser soberano que criou todas as coisas de forma organizada. Verso 9. Disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Percebam, mais uma vez, Deus ordenando e organizando todo o sistema da terra. Aqui que começa a ficar mais interessante ainda. Os evolucionistas dizem que a criação, os animais, os seres humanos, eles vieram evoluindo conforme o tempo, conforme os milênios, conforme os séculos. Mas olha o que a Bíblia diz. E
e ela é inerrante, não se esqueça. Verso 11: e disse: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto. Agora a parte principal: segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A ênfase que eu dei aqui no verso 11 é segundo a sua espécie. Não existiu algo no passado que nesse presente momento não exista. Após o dilúvio, muitas coisas aconteceram. Isso é indiscutível. Para os teólogos que estão ouvindo, para aqueles que conhecem a palavra, após o dilúvio, muitas coisas realmente mudaram. Todo um sistema que Deus criou foi modificado. Porém, as plantações elas voltaram a brotar, elas voltaram a nascer, elas voltaram a crescer. Bem? Então, continuando. Verso 12: a terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Verso 14: disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez Deus e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra. Verso 18: para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Eu só quero dar uma pausa aqui só para explicar de forma rápida quão maravilhoso é a criação e quão maravilhoso é a organização aqui. Deus, em um verso, em um momento, ele dá uma ordem. Verso 14: disse Deus, ele deu uma ordem e disse: haja luzeiros. A partir daí, ele vai dizer, Moisés, quem é o escritor deste livro, ele vai dizer como isso foi feito. E também o objetivo. O objetivo, verso 15: e sejam para luzeiros no firmamento. Ainda deu o objetivo e também a direção. No firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Como se fez? Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas e os colocou no firmamento, novamente dando uma indicação de onde foi colocado. Isso é algo magnífico nessa parte da criação. Verso 20: disse também Deus: povoem-se as águas de enxame de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. Irmãos, não há evolução aqui. Não há um outro grande teólogo, posso dizer assim, criacionista científico, Adalto Lourenço. Ele explica muito bem que no passado, período antediluviano, existiam dinossauros. Podemos vir a crer nisso, até porque a arqueologia ela prova isso. Então fica complicado de alguém não crer, não é verdade? Mas isso não quer dizer que após o dilúvio, os animais que estavam lá começaram a evoluir. Os animais que estavam na arca são os mesmos dos dias de hoje. Nada mudou. Nada mudou. A Bíblia é muito clara que os animais eles povoaram as águas segundo as suas espécies.
Lá no verso 22 diz o seguinte: Deus nos abençoou dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, na terra se multipliquem as aves. Houve a tarde e manhã, o quinto dia. Para não me alongar mais ainda, irmãos, se vocês continuarem a leitura até ao verso 29, vocês vão perceber que Deus ele deixa muito claro que toda a sua criação ela teve limites. Deus colocou ordem e impôs limites na sua criação, para que ela não fosse além daquilo que ele já tinha determinado e ordenado. Então não devemos aceitar de modo algum. Podemos até vir a aprender ou permitir que nossos filhos aprendam na escola, porque não tem para onde correr, infelizmente, a biologia e a evolução. Isso somente para ficar guardado na mente. Infelizmente, como o nosso Senhor Jesus orou lá em João capítulo 17, dizendo ao seu Pai: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Ou seja, nós, enquanto estamos aqui no mundo, nós temos que viver conforme algumas coisas que o mundo nos oferece. Não tudo, nós não devemos nos corromper. Não é esse o caso, nem um ponto. Mas coisas que não tem para onde correr, não é verdade? Nós devemos pegar e participar. Amém? Espero que esse vídeo áudio esclareça para muitos essa questão de criação, evolução, e não abram mão, irmãos. Não abram de forma alguma mão de que tudo foi criado a partir da vontade e da palavra de Deus. Deus abençoe a todos e até a próxima.